Um assunto que corre nas nossas veias literalmente. Como cuidar aí da nossa circulação e manter tudo fluindo bem? Quem vai contar pra gente é o cirurgião vascular Dr. Pedro Castedo, do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu. Doutor, um prazer receber o senhor aqui hoje. Bom dia, Roberto. O prazer é todo meu. Estou à disposição para a gente bater um papo aí. Vamos começar explicando para o pessoal de casa, né? O que significa exatamente saúde vascular? O que ela engloba, doutor? Bom, na verdade, a função do cirurgião vascular é cuidar literalmente da parte circulatória, né? Onde o sangue corre, e a gente acaba... eu diria hoje que a gente trabalha muito mais na prevenção do que na intervenção, né? Mas literalmente cuidar realmente das lesões que possam ser consequências das doenças dentro das artérias ou dentro das veias. Olha só, muito interessante. Olha, você que está em casa, né, pode participar com a gente, manda a sua dúvida no telefone aqui no nosso WhatsApp, é o 19 3449 4618. Vou repetir, anote aí, ó, tá aparecendo aqui na tela, 19 3449 4618. Daqui a pouquinho o doutor responde pra gente as suas dúvidas. Mas antes, doutor, quero saber, né, quero entender melhor qual que é a diferença dos problemas arteriais e venosos, que tem muita confusão e o pessoal não consegue entender muito bem isso. Perfeito. E isso é essencial, que a gente consiga ter um entendimento para poder compreender aí as complicações. As artérias são os vasos que levam o sangue com oxigênio para os tecidos. E o sangue chega pelas artérias no músculo, nos órgãos, entrega oxigênio, entrega nutriente e ele precisa retornar ao coração para ganhar de novo oxigenação nos pulmões e depois de fazer o ciclo completo. A grande diferença, pensando em doenças, são os fatores de risco. Os fatores de risco para ter doenças arteriais são muito diferentes dos fatores de risco para terem doenças venosas. Então, por exemplo, se você tiver uma deficiência nas artérias, ou seja, uma deficiência no suprimento do sangue que chega no tecido, esse tecido tem o risco de infartar, morrer. As células ali se degradam. Quem tem risco de ter doença nas artérias? O paciente diabético, o paciente tabagista, o paciente hipertenso, o paciente sedentário. Note que é muito semelhante aos riscos do paciente que pode ter infarto, porque o infarto é um entupimento das artérias do coração, das artérias coronárias. Muito bem, já as doenças venosas, os fatores de risco são um pouco diferentes. O fator de risco para doenças venosas, ou seja, a dificuldade do sangue retornar, estão relacionadas à obesidade, questões hormonais, o sedentarismo também faz parte, questões funcionais do dia a dia, o paciente que trabalha muito tempo em pé, muito tempo sentado, ele tem uma dificuldade, às vezes, desse retorno venoso. Então, são fatores de risco um pouco diferentes. Então, doenças muito específicas das artérias e da veia, e isso é essencial a gente conseguir compreender. Quando a gente entende desses fatores de risco, isso já ajuda muito para a gente dividir, opa, isso é uma doença arterial ou uma doença venosa? Então, o fator de risco é essencial a gente ter conhecimento. Olha só que interessante. Então, no caso aí, pelo que eu pude perceber pela explicação do senhor, está relacionado também ao estilo de vida, né? A qualidade de vida. Não tem a mínima dúvida. Depois, quando eu atendo o paciente no meu consultório, uma das primeiras perguntas que eu faço são dos fatores de risco. Faz atividade física? Se alimenta bem? Tem pressão alta? Tem diabetes? Por quê? Eu já vou norteando em que tipo de sintomatologia e qual quadro clínico que eu devo estar pensando. Tá? Doutor, quais são os sinais de alerta aí, né, de que a nossa circulação não está indo muito bem? Bom, o primeiro sinal de alerta eu diria que é o paciente se questionar se o estilo de vida dele está dentro do padrão. Porque confesso para você que no dia a dia hoje, os pacientes acabam chegando ao consultório, eu costumo falar muito isso. Estamos fazendo o básico? Antes da gente pensar numa doença, estamos fazendo o básico, que é se alimentar bem, ter uma atividade física regular, né, cuidar do seu bem-estar. Esse é o principal, a coisa mais evidente que a gente tem em termos de prevenção e cuidados. Salvo isso, a gente tem sintomas específicos, né, das doenças venosas, doenças arteriais. Inchaço progressivo nas pernas são sinais de alerta, né? Dificuldades de caminhar por conta de dores que limitam o caminhar são sinais de alerta, né? E se você hoje é uma pessoa sedentária, sobrepeso, que se alimenta mal, tem maus hábitos, deve ter um alerta em relação a procurar um especialista para uma avaliação. Olha só, gente, que curioso. Então tem que ficar atento a esses sinais. Perna inchada, então, já também é um dos sintomas. Pé inchado, manchas nas pernas,
edema, né, esse inchaço assimétrico, lesões, feridas na perna que possam acontecer, mesmo que eventuais, elas devem ser, deve ter uma atenção especial. Doutor, e quem que deve procurar um vascular, né, previamente, antes mesmo de ter algum problema ou algum desses sintomas que o senhor já comentou? Assim, se você tem algum histórico familiar muito próximo, minha mãe teve trombose, minha irmã teve trombose, talvez realmente seja importante você buscar um auxílio. Do ponto de vista básico, eu costumo dizer que é muito parecido com o que a gente orienta a pessoa aos cardiologistas, né? Por volta ali dos 45 anos, fazer uma avaliação, mesmo que uma avaliação isolada, para poder ter um entendimento global, uma orientação. Não necessariamente você vai precisar ir ao cirurgião vascular todos os anos a partir de 45 anos, mas pelo menos uma avaliação é importante a partir dessa idade. Certo, doutor. Bora falar então agora, né, das doenças mais comuns. Acho que uma das que mais incomodam principalmente as mulheres são as varizes. Não tenha dúvida, né? A gente sabe que é uma coisa que aflige aí praticamente 80% das mulheres. Eu diria para você que é muito difícil hoje uma mulher que passa pela vida sem ou varizes ou telangiectasias, vasinhos que incomodem, realmente é muito comum. Por que eles aparecem, doutor? Olha, o principal fator relacionado à questão de varizes e vasinhos são as questões genéticas. Então, é uma carga genética que traz de família, então se sua mãe tem, a avó tem, provavelmente você vai, no decorrer da sua vida, evoluir com varizes. Esse é o principal fator. Existem os fatores relacionados a questões hormonais. A gente sabe que as questões hormonais da mulher podem predispor à formação de varizes. A própria gestação. Olha só. A gestação é um fator de risco tanto para trombose como para a formação de varizes. Por quê? Pela carga hormonal que a gente tem durante a gestação e também por questões físicas. A própria dilatação, né, o crescimento do útero dentro do abdômen da mulher, comprime um pouco as veias abdominais e isso causa uma dificuldade na drenagem das veias das pernas. Caramba. E aquela paciente que tem uma propensão genética a ter a varizes, provavelmente, aliás, muitas das vezes durante a gestação, é onde ela literalmente dá o estopim para a formação das varizes. Então não é incomum aquela paciente me procurar e falar, eu antes da minha gestação não tinha varizes, passou a minha gestação, apareceram algumas varizes por conta desse processo todo. Olha só, né? Por conta disso, né, do uso de anticoncepcional então e da gravidez, eu diria, as mulheres têm mais propensão a ter problemas vasculares ou não? Em relação a essas questões, sim. Né? A gente, por exemplo, meu consultório é 99% de mulheres com varizes. Então, sim, a mulher tem mais propensão, sim. Falando ainda, né, sobre a questão das varizes, quais são os riscos, doutor? Primeiramente, acho que é importante a gente dizer que o tratamento das varizes, quando a gente tem elas evidentes, não existe nenhuma medicação específica que cure e suma com as varizes. O tratamento das varizes hoje ele é ou cirúrgico ou outras técnicas que possam resolver o problema das varizes. Mas o que incomoda mais inicialmente, às vezes, é o próprio visual. A pessoa olhar é o que acaba incomodando. A sintomatologia das varizes é muito comum, inchaço, dor, queimação, é o que traz a paciente muito mais ao consultório. Em relação ao tratamento, a gente tem diversas possibilidades aí. Né? As possibilidades que existem hoje, claro, a medicina está sempre avançando, né? Não são tão incisivas, digamos assim. Mudou muito a abordagem hoje em relação ao tratamento de varizes. Então, vamos entender no contexto geral. Existe a abordagem clínica. Doutor, tenho varizes, tenho dores nas minhas pernas, tenho inchaço. Vamos iniciar um planejamento de tratamento inicial. Orientações comportamentais, então, não faço atividade física, vamos começar a fazer. Não, estou sobrepeso, vamos acertar a alimentação. Existem medicações que podem auxiliar na sintomatologia, né? Existem medicações específicas que ajudam nessa drenagem das veias e melhoram um pouco a sintomatologia. Existem medidas compressivas, meia elástica, toda mulher já ouviu falar sobre a meia elástica, ela realmente traz benefício em relação à progressão da doença e estabilização dos sintomas. E aí chega um momento que a gente parte para uma investigação e definir como vamos tratar varizes. O exame, que é o padrão essencial para que a gente consiga nortear esse tratamento, é o ultrassom com Doppler. O ultrassom com Doppler é um exame onde a gente literalmente mapeia todas as veias, as principais veias do membro, e consegue dali em diante
planejar que tipo de tratamento a gente vai oferecer. Olha que interessante. Então, no básico, hoje a gente tem os tratamentos com escleroterapia, ou seja, a gente aplica um produto dentro da veia, esse produto degrada a parede da veia e o processo final é essa veia sumir. Isso é uma das possibilidades. O que existe de mais moderno hoje é o laser. Hoje a gente trata muitas vezes que a gente antigamente, literalmente, tinha que retirar cirurgicamente. Hoje a gente com uma fibra ótica, a gente punciona essa veia, a fibra ótica vai dentro da veia, tudo guiado pelo ultrassom, no momento ao vivo ali na hora, e a gente faz uma ablação, a gente literalmente cauteriza essa veia por dentro, com um furinho somente, sem necessidade de fazer grandes procedimentos, e isso é o que, como você falou, vai trazer muito menos invasivo, muito mais tranquilo para o paciente retornar ao seu dia a dia. Para você ter uma ideia, antigamente, quando começou a se operar varizes, a orientação era 30 dias de repouso com a perna para cima. A orientação era só levantar para ir ao banheiro, se alimentar e tomar banho. Uau! E hoje, bastante. a gente tem pacientes que operam, no dia seguinte está retornando à sua vida normal. A gente estava comentando antes, né, sobre um dos problemas vasculares mais comuns, que no caso são as varizes, mas tem um outro ali que o senhor já tinha até mencionado em alguma resposta sobre a trombose venosa profunda. O que seria isso exatamente? Muito bem. Eu falei no comecinho do nosso bate-papo que as veias são responsáveis por trazer o sangue de volta ao coração e ao pulmão. Então a trombose venosa nada mais é do que a formação de um coágulo que vai entupir uma dessas veias. E isso vai impedir, vai prejudicar o retorno desse sangue para o coração. Então, se a gente pensar, raciocinar mais ou menos dessa maneira, imagine lá o sistema profundo da veia, onde são veias mais calibrosas, a gente tiver um entupimento agudo disso lá. Formou um coágulo que entupiu sua circulação. Vamos imaginar que sintomatologia esse paciente vai sentir. A principal dela é inchaço. O sangue está querendo voltar para o coração, mas o caminho não está aberto. Então, quadro comum mais comum da trombose é um membro mais inchado do que o outro de maneira aguda, acompanhado de dor. Como o sangue fica represado na perna porque ele não está conseguindo subir, o membro fica mais arroxeado, né? A gente fala de uma congestão venosa. As veias superficiais acabam se dilatando um pouco mais porque o caminho não está aberto, o sangue vai tentando achar caminho para subir. E enquanto a gente não desfizer esse coágulo lá, essa doença vai progredindo. Lembrando que a complicação mais severa, a princípio, da trombose venosa profunda, acho que o pessoal já deve ter ouvido falar, embolia pulmonar. O desprendimento desse coágulo lá, dessa veia da perna, esse coágulo ele navega lá para o coração, e o coração, quando esse coágulo passa pelo coração, o próximo caminho é ele para o pulmão. Se a gente entupir com esse coágulo a circulação do pulmão, nós temos a embolia pulmonar, a embolia da artéria pulmonar. Isso literalmente estaciona a troca de oxigênio no coração, no pulmão. Isso é um quadro muito severo, um quadro grave. Pode levar à morte. Pode levar à morte, sim. Tá? Por isso que é importante ficar atento a esses sinais e também agir rapidamente, né? Exatamente. Então, assim, quando me perguntam qual é o sinal de alerta para trombose? Inchaço em uma perna mais do que a outra de forma aguda, procure ajuda. E aí a gente não pode esquecer dos fatores de risco. Então, por exemplo, uso do anticoncepcional é um fator de risco. Pacientes que ficam muito acamados. Minha mãezinha que eu cuido em casa, ela é acamada e notei que uma perna inchou muito mais que a outra. Pode buscar ajuda que precisa tirar essa dúvida. Os pós-operatórios, paciente que fiz uma cirurgia, estou em recuperação, fiquei bastante tempo deitado e uma perna inchou mais do que a outra. Vai buscar ajuda que pode ser um quadro de trombose, né? Olha só, gente. Essa semana, por curiosidade, atendi um paciente que fez uma viagem de avião. Paciente de avião, 8 horas de avião, ficou lá sentadinha, na mesma posição, parada, e a gente sabe que fluxo de sangue lento pode predispor à formação de trombose. E essa paciente saiu do avião com a perna bastante inchada e no dia seguinte me procurou no hospital, no consultório, e estava com uma trombose venosa. Caramba. Fez uma formação de um coágulo na veia e agora vai entrar em tratamento. Olha só, importante estar atento, ainda bem que ela conseguiu justamente estar atenta aí com esse olhar mais crítico. Olha, você que está em casa pode participar com a gente no 19 3449 4618. Vou abrir aqui o telão para a primeira participação. Olha, a Marlene de Vinhedo está perguntando assim: a gravidez pode acelerar o problema das varizes se tiver predisposição na família? Boa pergunta da Marlene, doutor. Pode? Olha, Marlene, excelente a sua pergunta.
A gravidez por si só já é um acelerador do processo de formação de varizes. Associado à questão familiar, então não tenha dúvida. Tá? Então a resposta para a Marlene é sim. A gravidez ela pode sim acelerar o problema de varizes, por isso a orientação, além de todos os cuidados para com o bebê e para o processo de gravidez, alimentação, controle de peso, uso de meia elástica, são coisas que auxiliam o não progressão dessas varizes aí durante a gestação. O senhor comentou sobre essas meias elásticas, né? No caso, são as meias de compressão Meias mesmo. de compressão, exato. Quando que elas são aliadas e quando que elas podem atrapalhar? Olha só, isso é importante dizer, porque eventualmente a gente tem pacientes que nos procuram, eu comprei a meia, eu já tive casos de paciente que teve a trombose venosa, a vizinha falou, está com dor na perna, põe uma meia elástica que deve melhorar. Lembra que a gente fez um coágulo ali. Se esse coágulo está ali recentemente fresco e a gente faz uma compressão, a gente corre o risco de jogar esse coágulo lá para o coração e causar uma embolia. Né? Então não é toda vez que a gente deve usar a meia por indicação de alguém que não seja especialista. Para o meu dia a dia de trabalho, fico muito tempo sentado, vale a pena usar meia? Vale a pena, é uma boa. Agora, para sintomatologias agudas, procure especialista. Com certeza, importantíssimo aí uma orientação profissional. Vamos para a próxima participação? Inclusive, obrigada Marlene pela dúvida. Vamos acompanhar então a próxima pergunta do Ed Ribeiro, está perguntando: varizes sempre precisam de cirurgia ou existem tratamentos menos invasivos? Joia. O Ed, obrigado pela sua pergunta. O tratamento das varizes é intervencionista, não existe medicação ou meia que vai curar as varizes. E aí dentro das possibilidades nós temos diversas. Temos o procedimento cirúrgico e temos outros procedimentos, que pode ser o laser, a espuma microguiada, né, a espuma de polidocanol, que é um esclerosante que a gente aplica dentro da veia. Então sim, existem hoje possibilidades menos invasivas, mas é importante dizer, cada caso é um caso. Às vezes o tratamento para a Roberta não vai caber no tratamento da Letícia. Então a gente precisa entender o paciente como um contexto, porque o que muda para mim? O estilo de vida do paciente, o histórico do paciente, o tipo de pele do paciente, a localização das varizes. Hoje, como o arsenal de tratamento é muito grande, cada dia mais o tratamento é muito personalizado. Às vezes o laser cabe no seu caso, mas não cabe no caso do Ed. Então a gente precisa avaliar com muito critério para montar um planejamento, e eu insisto muito isso com os pacientes. Vamos planejar o tratamento. Planejamento bem feito, resultado bacana. Com certeza, tem que seguir certinho também, né, doutor Ed? Obrigada pela participação. A gente vê agora, né, a dúvida do Ricardo. Ele perguntou, é diferente o procedimento para varizes e vasos? Quais são as contraindicações? Joia. É diferente sim, porque varizes a gente considera doença mesmo com deficiência de circulação. O vaso, na maioria das vezes, ele é só uma alteração estética visual. Então a gente acaba sendo mais intervencionista nas varizes, né? E nos vasos a gente acaba montando um tratamento mais estético, mais visual. Então, as varizes a gente tem a possibilidade de tratar com endolaser, com espuma, com cirurgia. E os vasinhos hoje, o padrão ouro de tratamento é um combinado entre o laser transdérmico, que existe, um aparelho de laser que queima o vasinho, associado ao uso de escleroterapia, que é a aplicação. Em relação à contraindicação, a gente precisa entender muito o histórico do paciente. Então, por exemplo, se o paciente já teve trombose e quer fazer um tratamento de varizes, temos cuidados a serem seguidos. O paciente que tem alguma infecçãozinha na pele, é uma contraindicação para a gente fazer o tratamento até que seja sanada esse processo de infecção. Mas, no geral, acho que todos os pacientes hoje o tratamento está disponível. Bem personalizado, como a gente já pôde perceber aqui pela resposta do doutor. Doutor, a gente estava conversando aqui nos bastidores, na hora do intervalo, sobre o pé diabético, que eu até comentei que eu não fazia ideia, não conhecia, e que o senhor pontuou, que é um problema de saúde pública. Não tenha dúvida. A diabetes por si só é um problema de saúde pública e, infelizmente, ela tem algumas consequências para o sistema circulatório que podem ser, às vezes, até catastróficas, né? Então, a orientação inicialmente, paciente diabético, todo paciente que se diagnosticou com diabetes, ele precisa ter a consciência que o pé ele precisa ter um cuidado especial. Além das doenças circulatórias que o diabetes predispõe, né, existe uma alteração também nas inervações das pernas.
Eu costumo explicar de uma maneira bem prática assim. Os nervos que vão para a perna, que a gente acaba tendo a sensibilidade, movimentação, eles são encapados por uma bainha, igual um fio encapado. E essa bainha chama bainha de mielina, é uma bainha proteica que protege esse nervo. O diabético, ele tem uma propensão a ter uma degradação dessa bainha. E aí o fio fica desencapado. Fio desencapado não funciona direito, a ponto do paciente perder grande parte da sensibilidade dos pés. E isso que predispõe lesões, feridas, ferimentos, machucados. E além disso, o paciente diabético ele tem uma deficiência da proteção inicial de qualquer tipo de lesão. Então, por exemplo, se eu fiz um furinho, um machucado no meu pé, se eu sou diabético, eu tenho uma propensão maior a ter uma infecção mais grave. Então a gente acaba entendendo que o paciente diabético que não se cuida e que tem alguma lesão no pé, ele está mais propenso a ter ou um ferimento, ou uma infecção, um processo que possa lesar o pé dele. E por isso que a gente chama isso de pé diabético, porque o pé diabético ele não é uma questão única, ele é um contexto geral do paciente tendo lesão circulatória, lesão de nervo, né, de neuropatia diabética. Então é sim um problema de saúde pública, mas a mensagem maior é, se você é diabético, além de ter um acompanhamento médico periódico, cuide dos seus pés. Mantenha as unhas muito bem cuidadas, não cutuque unha, não tenha rachadura nos pés, não tenha frieira, tenha um cuidado especial com os pés, porque o melhor remédio para o pé diabético é a prevenção. Com certeza. Essa é a mensagem. Toda doença, né? A prevenção é o melhor caminho. É isso aí. Vamos para a próxima participação aqui com a gente. A Camila de Campinas disse assim: eu já ouvi dizer que quem pratica musculação e pega muito peso tem mais chance de ter varizes. Isso é verdade? Duas perguntas em um. Vou deixar o senhor responder essa primeiro, depois a gente já responde a outra. Essa é uma pergunta super comum que eu recebo em relação à musculação, porque é muito comum depois de você praticar atividade física, fazer musculação, a gente ter a dilatação ainda maior das veias. Dificilmente o médico vai indicar não fazer atividade física. Então assim, a atividade física sempre é positiva. O que eu falo em relação à musculação é, as varizes, elas têm tratamento. Então, pode fazer a sua atividade física e busque auxílio para tratar essas varizes, porque elas devem ser tratadas. Agora, vamos pensar, musculatura tonificada, musculatura saudável ajuda no retorno venoso. Então a musculação é boa para o retorno venoso. O ter as varizes, a grande orientação é busque ajuda para tratá-las. O ideal é você tratar as varizes e manter sua atividade física naturalmente. Tá? Então tem que praticar atividade física. Pode não fazer tem como atividade fugir, física, viu, deve Camila? fazer sim, deve fazer. Tá? No caso, doutor, o senhor comentou que essa é uma dúvida que sempre surge no consultório. Uma outra que eu já ouvi bastante falar é que o uso de salto, principalmente assim na adolescência, tende a ajudar, digamos assim, as varizes a aparecer. Isso é verdade ou é mentira? Hoje já os estudos que tiveram caiu um pouco por terra essa questão. A gente sabe que hoje o uso do salto alto tem muito mais a ver com alterações osteoarticulares do que da questão de doença varicosa. Então não que ele seja o causador do problema. Quem já tem as varizes e usa o salto, talvez os sintomas possam se acentuar, porque um dos movimentos importantes para a gente ajudar no bombeamento de sangue das pernas é a dorsiflexão. E o salto ele acaba impedindo um pouco essa movimentação, mas é essa questão, não que o salto cause o problema, ele pode acentuar a sintomatologia. Olha Tá? que interessante. Vamos para a próxima participação aqui com a gente. O Renato de Campinas pergunta assim: como que a regulamentação NR1 pode ser aplicada nas empresas para evitar problemas para os funcionários que trabalham muito tempo sentado, doutor? Isso é uma questão super importante, Renato, né? Eu acho que realmente as empresas precisam ter esse olhar, né? Em termos de paciente melhor, sem sintomatologia, trabalha melhor. É verdade. Então eu acho que é uma questão muito global para a gente entender, mas esse olhar deve ser visto não só por conta das questões de atividade de doença circulatória, não, para o geral. Por exemplo, é muito comum um paciente me procurar por questões de eu trabalho lá no escritório, às vezes medidas pequenas já podem auxiliar. Agora, a responsabilidade da pessoa de cuidar da saúde, de se alimentar bem, porque o que às vezes acontece é a pessoa me procurar e ela quer um comprimidinho mágico ali que resolve o problema dela. Então, assim, se você trabalha sentado o dia todo, mas também não pratica atividade física, não se alimenta bem, está sobrepeso e não está movimentando para que isso seja mudado,
não é uma medicação e uma meia que vai salvar a sua vida. A gente precisa entender esse contexto também. Tem a certeza. responsabilidade das empresas, mas sem dúvida a responsabilidade do paciente. Com certeza. E procurar uma orientação também é fundamental, né, isso doutor? aí. Vamos acompanhar então a última participação aqui com a gente. Dá tempo? Acabou? Daqui a pouquinho a gente volta então. Doutor, uma dúvida aqui que surgiu, olha, em viagens longas, né? O senhor comentou ali do caso da paciente que foi procurar. Normalmente, quais cuidados que a gente precisa ter para evitar um problema como foi o dela? Joia. Para viagens longas, o recado é hidratação, se manter bem hidratado. Isso diminui, melhora a viscosidade do sangue, o sangue flui melhor, então o paciente precisa estar hidratado. A meia elástica é um auxílio e movimentação. Sempre que você estiver lá sentadinho ou no avião, ou no ônibus, ou no carro e a viagem longa, movimentar os dedos do pé, movimentar o tornozelo, se movimentar sempre, isso faz toda a diferença. Né? Para os pacientes com histórico já de ter tido trombose, existem medidas mais específicas que isso aí realmente requer que o especialista converse com o paciente e oriente. Às vezes, medicações específicas que a gente passa para paciente viajar, né, longa distância, mas, no geral, hidratação, movimentação e uma meia elástica que vai auxiliar com certeza. Isso daí, a hidratação, né, no caso também vale para diariamente, para a rotina mesmo. Para a rotina do dia a dia, né? Para a rotina do dia a dia. Doutor, obrigada pela participação, foi um prazer receber o senhor aqui hoje. Quem tiver mais dúvidas, né, sobre esse assunto, onde é que te encontra nas redes sociais? Olha, pode me encontrar lá no Instagram, eu tenho o Instagram, Dr. Pedro Castedo, pode clicar lá, vai me encontrar. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui, parabenizo a iniciativa de ter um programa onde a gente pode trazer informação relevante para a população em geral. Com certeza, obrigada aí pela aula de hoje. Obrigado.